Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, com relação ao problema de ontem, né, que o Pedrinho veio aí a público dizer que o Vasco foi prejudicado, que o Galo obteve o adiamento do jogo e que o sistema é complicado, contra tudo e contra todos e tal. Eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Ele usou um argumento de que não houve isonomia de lá atrás, quando o Vasco, ao jogar com o Furacão, não teve, teve que jogar sem jogadores com tempo de descanso, porque o Jean David e o Puma ficaram à disposição dos seus times numa terça-feira, e na quarta o Vasco jogava na Copa do Brasil contra o Furacão. Esse foi o argumento do Pedrinho, né? E agora ele diz, peraí, e o Galo não vai ter que jogar? Eu fui prejudicado, o Galo vai ser beneficiado? Acontece que existem mecanismos legais para isso, que lá atrás o Pedrinho podia ter lançado mão. Lá no jogo contra o Furacão, podia ter feito um requerimento para não jogar na quarta-feira, porque tinha 2 jogadores que estavam viajando pelas suas seleções respectivas, né? E tal, e tinha que haver o adiamento. Não fez isso. E agora, ao argumento de que o Vasco sendo prejudicado, esquece que o Galo fez. O Galo fez, é um direito que o Galo tem, qualquer equipe tem do Vasco também tem. Se não ficar inerte, né? Não se dá uma de inerme, aí é fácil, né? Sou coitadinho e tal. Acontece que o Galo agiu. O Galo agiu e obteve o sucesso, né? Então, o Galo ter agido e obtido sucesso não quer dizer que o Vasco foi prejudicado, que é o sistema contra tudo e contra todos. Ao contrário, mostra só a incompetência do Vasco de saber que vão ter adiamentos por conta de jogos, e o Vasco não adiou a sua partida porque foi incompetente lá atrás. O Vasco teria que ter requerido o adiamento lá contra o Furacão e não fez, né? Aceitou para depois reclamar. O Vasco vem há anos e anos e anos, né, dando uma de vítima para depois reclamar. E os youtubers todos colocam lá, né? Vasco contra tudo e contra todos, Vasco foi prejudicado, o sistema é foda. Cara, houve lives ontem de 2 horas, né, com esse título, para o pessoal ganhar engajamento, né? É ridículo, ao ponto de saber que o Vasco está sendo prejudicado, se for o caso, por sua incompetência. Aqui nesse jogo, ele pode ser um prejudicado, que o Galo vai poder contar com jogadores que não contaria se o jogo fosse nos 17. Mas lá atrás também, o Vasco não contou com jogadores com descanso, porque não agiu, não fez o dever de casa. O grande problema do Vasco é reclamação por incompetência, né? Isso aí é papel do diretor executivo. Isso aí é papel do diretor executivo, Marcelo Santana, que preferiu, lá quando houve a briga em São Januário, salvo engano, que o nosso chefe da segurança defendeu os nossos jogadores, né? Foi até o Piton que ia ser agredido, ele entrou na frente lá, impediu, depois todo mundo foi contra ele, e o Marcelo Santana, né, puxa saco do Petralha. Não, isso não pode, o chefe da segurança e tal, ele tem que defender os jogadores, não bateu em ninguém. Mas o Marcelo Santana, para isso ele é rápido, mas para agir, para trabalhar, né, não é. Então friso aqui, vão haver mudanças para todos os times, né? Todos os times. Isso não significa que o Vasco está sendo prejudicado, que o sistema está ajudando o Flamengo e Corinthians. Perdão, Flamengo e Atlético, prejudicando o Vasco e Corinthians. Até porque o Corinthians é muito forte na CBF, mais do que o Galo, né? Mais do que o Flamengo, inclusive. E hoje em dia quem está mandando é o Palmeiras, hein? O Palmeiras hoje é o River Plate local. Por quê? Força lá nos bastidores. Então, antes de fazer vir a público para reclamar e tal, dá uma fundamentada melhor, Pedrinho, né? E traga o requerimento que você fez lá para adiar a partida, se houve requerimento, se foi indefinido pela CBF, quais são os fundamentos, né? Para não dar uma de coitadinha aí, para um suposto insucesso lá na frente, para dizer que o Vasco foi prejudicado e blá 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 e blá blá blá. Para mim não cola, né? Inclusive ele tem um corpo jurídico parrudo,
Tem o Marcelo Santana, que é um dos caras que salvou o Bahia renasceu das cinzas por causa do Marcelo Santana, no seu trabalho fora e dentro, blá 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 blá, balela isso aí pra mim. Bom, importante jogo de hoje contra o Cruzeiro é uma reafirmação. O Vasco vinha bem, né? 6 jogos de invencibilidade, e aí jogamos no primeiro tempo de forma medrosa, né? Acuado, recuado. O Ryan teve aquela infelicidade, eles fizeram 1-0, e sempre o Paiva, o pessoal fala que as mudanças dele causam, resolvem. Não, ao contrário, ele está corrigindo as escalações que ele faz no primeiro tempo. Parece que esse indivíduo, o Rafael Paiva, só joga um tempo, né? O Vasco tem que ficar acuado, recuado, não sei o quê, sofrer. Sabe sofrer não, né? Porque às vezes nem ataca, passa um jogo um tempo inteirinho sem dar um chute, né? E depois no segundo tempo tenta empatar e virar e tal, e blá blá blá. As coisas não são assim, vai dar errado alguma vez. Foi aquela cagada contra o Flamengo, que a gente jogou também de forma medrosa contra o Flamengo. O time ele não tem aquela pegada na marcação, um time que marca frouxo, mas contra o Palmeiras deu uma melhorada, contra o Flamengo no segundo tempo deu uma melhorada. Então o Vasco tem que ir jogar, né, os 2 tempos, como eu sempre falo aqui. E aí os meus inscritos perguntam, dá para jogar o Coutinho e o Payet ao mesmo tempo, blá blá blá, tá treinando isso? Vai colocar 3 volantes, deixar o Coutinho solto, balançando na entrada da área, o Payet vai jogar como segundo homem, como segundo atacante, porque se botar aí 2 volantes, Coutinho e Payet no meio, e esquece, ou então botar 2 volantes, Coutinho como terceiro homem de meio de campo, colocar 3 na frente, esquece, vai dar problema. Coutinho e Payet não têm mais a intensidade que o futebol hoje necessita, né? Várias vezes um time fraco vai ganhar um time forte, por quê? Porque os caras não têm perna, não marcam, não têm intensidade, e é o caso hoje do Coutinho e do Payet. Juntos não tem intensidade para jogar, a não ser numa escalação com 3 volantes, né? Hugo Moura mais centralizado, Esforço e Cocão, ou Cocão e Esforço, tanto faz, né? Segurando mais, os laterais subindo para ajudar o Coutinho e o Payet, e aí pode ser. Mas no 4-3-3 com o Payet e Coutinho, esquece que vai dar merda, né? Isso aí é fato. Vasco tem que tentar, como eu falei aqui, uma retomada das vitórias, ou então pontuar, porque nós estamos a 7 pontos aí da zona de rebaixamento. E a gente tem que agora voltar a crescer, voltar a pontuar. Porque senão, daqui a pouco, mas faltavam só 10 pontos para o Vasco não cair, não sei o quê, blá blá blá. Teve um ano aí que faltavam 7 jogos para o Vasco fazer 7 pontos, salvo engano, e o Vasco conseguiu cair, né? Então hoje é torcer contra o Cruzeiro, jogar com disposição, com raça, determinação, que isso aí sempre foi o mote do Vasco. Se gostou dos meus comentários aqui do Vasco Análise, se inscreva, dá um like para mostrar engajamento ao YouTube, sininho para receber notificação do YouTube quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.